Alô, meu nome é Carlos Soares Pernambuco. Minha formação básica é Educação Física, licenciatura plena, né? Depois eu fiz docência superior na área da saúde e depois vim estudar shiatsu-terapia, né? A shiatsu-terapia me levou a estudar também a acupuntura e posteriormente eu fui fazer o curso de fitoterapia chinesa, para complementar o contexto da medicina tradicional chinesa, né? Ah, Também a gente entende que a medicina tradicional chinesa ela é um combinado de técnicas, né? Então falta a questão da dietoterapia, que não é meu interesse trabalhar, né? E as técnicas de movimento, que são as Tai Chi Chuan, lutas ou qualquer outro movimento que você possa vir a praticar, né? Dentro desse contexto, ainda de formação, eu busquei fazer o mestrado em motricidade, ciência da motricidade humana, onde eu busquei justamente observar o efeito do shiatsu nos níveis de flexibilidade em idosos, né? Lá naquela época, no primeiro momento, eu quis começar a fazer alguns estudos mais aprofundados dentro da medicina tradicional chinesa associando a acupuntura. Só que ainda naquela época não foi possível, isso mais ou menos em 2002, 2004. Mais recentemente, em 2010, eu comecei meu doutorado em biociência na motricidade, desculpe, no programa de biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né? Onde na escola de enfermagem, onde eu fiz observação do efeito da eletroacupuntura na composição corporal, né? E qualidades físicas de idosas, de enfermeiras obesas, melhor dizendo. E assim, esse tem sido a minha linha de pesquisa, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, onde a gente observa tanto o efeito trófico das técnicas de manipulação nas qualidades físicas, né, como também o efeito trófico da acupuntura também nas qualidades físicas, né? E aí a gente vai observar algumas combinações que eu vou apresentar aqui na palestra, justamente dentro dessa proposta, atendendo esse modelo. O que veio me alencar, né, informações, né, e agregar combinações de técnicas para poder melhorar o ganho, né, de qualidade de vida, o ganho de saúde, o ganho de bem-estar com a técnica de shiatsu, tá certo? E por incrível que pareça, o que veio me levar para o mundo, né, o que veio me levar terrível, né, mas enfim, o que me levou para o mundo da ciência, né, e literalmente o mundo físico, foi justamente a técnica do shiatsu, né, onde a gente aqui no Brasil tem até certo, vamos dizer assim, preconceito, vamos dizer, das técnicas manipulativas, né? Acha que não é tão nobre, né? Mas foi que de fato ah, gerou interesse em diversos centros e congressos onde eu apresentei palestras e oficinas práticas com relação a esse tipo de técnica, né? Depois a gente vai, em outra palestra, falar também do modelo que eu proponho da acupuntura na melhora das qualidades físicas. Mas, assim, já o shiatsu a gente já consegue fazer uma abordagem disso, né? Na palestra de hoje, nós vamos falar sobre o shiatsu, a história do shiatsu, né? Como ele começou, né? Como ele funciona no organismo, qual é o modelo de técnica, quais são as manobras que são feitas para poder a gente promover um caminho trófico e como é que é esse caminho trófico dentro do corpo humano, né? E depois a gente faz uma associação com o tecido miofacial, né? Onde a gente também faz uma breve abordagem sobre os tecidos, né? Ressaltando esse contexto tão maravilhoso que é o corpo humano e também de uma certa época
também foi defenestrado, né? A fáscia como apenas uma capa de gordura, uma capa de tendões que não tinha assim muita importância, e observou-se que ela de fato tem uma relevância muito grande nas técnicas de equilíbrio corporal, né? E técnica do equilíbrio corporal e postura, certo? Então, assim, é de grande valor a gente fazer essa abordagem aqui, desse contexto. Então, espero que vocês desfrutem dessa palestra e, no momento que for oportuno, vamos trocar, vamos bater um papo, né, para que a gente possa trocar essas informações e conhecimentos, tá bom? Lembro que eu não estou aqui como dono da verdade, simplesmente vou passar o meu conhecimento, a minha visão, né, desse modelo para vocês, e gostaria também que vocês fizessem questionamentos para que a gente possa agregar mais o conhecimento dessa técnica tão maravilhosa que é a liberação miofascial associado ao shiatsu, ok? Vou compartilhar a tela aqui agora, certo? E aí a gente vai lá para o início do trabalho. Show! Muito bem, então vamos lá. O Acrosport é a minha marca de trabalho, né? Onde eu trabalho com acupuntura e shiatsu na melhora das qualidades físicas. E hoje, de novo, o assunto é liberação miofascial com a técnica da shiatsu terapia. Tá bom? E a gente fala muito dentro desse nosso modelo, que é o modelo energético, né? Vamos tratar a energia do colega, vamos equilibrar, né? Vamos observar esse modelo que é tão falado, e a gente precisa fundamentar, né? A gente precisa demonstrar o quanto isso tem de fundamento. Só que esse termo energia, ele não é novo, né? Esse termo energia, ele é antigo, né? Desde os anos antes de Cristo já se falava nisso, tá? Antes, porém, é a mesma coisa que a gente fala no Japão Ki, na China Chi, né? Na Índia Prana, e a gente aqui a gente chama de energia. Tudo tem um fator, né, primordial que faz com que tudo se mova, tá? Então, assim, Pitágoras, ele chamava de pneuma, né? Ele partia do princípio que precisava ter um contexto que fazia com que tudo se movesse, né? Um contexto de respiração, um contexto de vida, né? Que se equilibrasse. Partia do processo onde a respiração, a energia do ar fazia com que houvesse uma melhor condição de vida. Por gentileza, não se preocupem com os símbolos aí associados aos textos, né? Porque são símbolos oferecidos pelo programa, então não tem nada a ver, tá bom? Mas assim, só o esquema aí que é para facilitar a apresentação das ideias, né? Já Hipócrates, né, utilizava o termo de vis medicatrix, né, para definir o poder curativo da natureza, né? Então, é justamente a natureza não só no contexto melhor dizendo, ele já buscava, né, elementos, né, na natureza para fazer remédios, né? É a medicação que promovia um equilíbrio, né, uma harmonização, né, uma movimentação ou até dar energia para o indivíduo. Hoje a gente vulgarizou, chama-se de droga, né? Para poder fazer com que haja uma melhora dessa condição energética, né? Esse bem-estar energético. Então, nada mais do que uma droga. Então, Hipócrates chamava isso, né, de vis medicatrix. Bom, vamos lá. Temos aqui Paracelso, tá? Que ele acreditava que existia uma energia, que essa energia irradiava, né, dentro e fora dos seres humanos,
né? E dos vegetais e dos animais, ele chamava isso de arqueus, né? E isso a gente remete já a final do século passado, dos anos 70 por aí, né? Onde foi feito a foto Kirlian, que usava, conseguia captar a aura, né? Naquele campo eletromagnético que circundava, que era originado dos corpos vivos. Era, não, é originado dos corpos vivos. E aí tem aquela velha experiência onde a planta, quando ela é cortada, ela tem o seu campo áurico, e quando ela é cortada, o campo áurico permanecia por muito tempo e depois ele se adequava, né, dentro daquele contexto do novo formato. Então, isso assim, é uma grande comprovação desse modelo que Paracelso já afirmava em 1400, no ano 1400, né? Franz Mesmer, né, ele fez um doutorado na Universidade de Viena, onde a tese que ele preconizou, né, justamente na condição, né, da descoberta de uma energia, né, de vida, uma energia vital, né, nos animais, tá? E essa energia vital ele chamou de magnetismo animal, né? É um magnetismo que hoje a gente entende, né, como a troca de íons na última camada dos elementos, né, químicos. Ou seja, nós somos um composto energético químico ricos de íons, né? E nós também temos, baseado no contexto falado anteriormente, né, de Paracelso, a ideia de uma aura, né, um campo energético, onde nesse campo energético ele faz a troca de íons, né, para tentar se equilibrar, né? E Mesmer também fez essa proposta, certo? E essa proposta cada vez vai complementando um modelo anterior, né, que é justamente essa condição de buscar fortalecer a energia. Com relação a essa condição de troca, de que eu sempre falo, né, do equilíbrio da camada, né, da última camada, né, troca de íons da última camada, tanto é que tem uma coluna na tabela periódica de elementos nobres, né, que eles não precisam trocar energia. E aí você pergunta, você conhece alguém que não consegue trocar energia? Você conhece alguém que não tem essa possibilidade ou não precisa dessa possibilidade? Né? Na maioria das vezes, a gente justamente vê o contrário, né? Justamente a gente precisa desse equilíbrio, né? Essa troca. E essa troca é um fenômeno natural. Você, querendo ou não, passando pela rua, você vai trocar energia, porque os campos áuricos, né, a energia que nos permeia vai estar sempre tocando um no outro. E não precisa ter o toque físico, né? Nesse período de confinamento, não precisa ter o toque físico, só o toque do campo energético já é suficiente. E alguns alunos, às vezes, me perguntam, professor, não há um roubo de energia? Não existe roubo, energia é universal, não é? O planeta é universal, até o planeta tem aura, né? Tem um campo energético, né? A gente chama ele de gravidade, que ele atrai, né? E aquele que entrar, se entrar com muita velocidade, ele se queima, né? Devido ao atrito com as moléculas de ar. Então, assim, se o planeta tem energia, por que nós, né, não teríamos? E por que nós também não trocaríamos essas energias? Tá? Só que precisa o seguinte, às vezes os alunos falam assim, professor, mas determinadas pessoas que eu atendo faz com que haja um desgaste, justamente porque, como no conceito físico, um cabo para poder transportar mais energia, ele precisa de ter um calibre maior. Só que no ser humano, esse calibre ele é treinável, ele é capacitável. Você vai cada vez mais, quanto mais você praticar, mais você vai habilitar essa troca, vai ficar mais fácil essa troca, né?
é um efeito que eu diria somativo. E isso vai fazer com que haja essa proposta satisfatória de condição de troca. Bom, recentemente, recentemente é ótimo, né? Também no mesmo período que Mesmer, Hahnemann ele publicou uma obra, né, onde falava que existia um organismo, né, e esse organismo, sem a sua força vital, não era capaz de sentir sensações, né? Ele precisava funcionar, ele precisava o que ele chamava de equilibraman, né? Ou seja, justamente fazer com que houvesse o equilíbrio. E Hahnemann foi o que preconizou a homeopatia. Então, justamente, ele leva o conceito de equilíbrio entre as energias. Dá-se uma coisa para poder levar ao outro contexto energético e os dois entrarem em harmonia. Lembrando, né, medicina tradicional chinesa, ela não trabalha com oposição. Minto, ele trabalha com oposição e não com similaridade. O modelo de Hahnemann é por similaridade, ou seja, ele pegava uma coisa similar para tentar causar um choque, né, intenso e o próprio organismo fazer o seu equilíbrio. A medicina tradicional chinesa não, ela trabalha por oposição, ou seja, você tem um excesso, você tem que trabalhar o seu ponto de diferenciado para poder os dois chegarem ao equilíbrio, buscar a harmonia, né? Se está em excesso, busca a sedação. Se está em deficiência, busca a tonificação. Esse é o modelo da medicina tradicional chinesa, tá bom? E uma coisa que é bem ligado ao shiatsu, né, é Wilhelm Reich, que buscava a proposta, né, que preconizava, melhor dizendo, a proposta, né, onde tinha uma força, né, essa força ele chamava de bions, né, e essa força ela acumulava-se no organismo, né, e tinha um poder de força mental muito grande, né, a força que vinha da mente. E toda e qualquer geração de tensão mental era acumulado e tinha uma associação no corpo, e era acumulado no corpo. E essa acumulação se dava através de couraças, né? Essas couraças, elas levam ao modelo, né, de couraças de proteção. E para poder aliviar essa condição de couraça, era necessário fazer toques, né? Toques em determinadas áreas do corpo para poder promover esse efeito terapêutico. É justamente a ideia da ancoragem para algumas coisas, fazendo algumas relações, né? Onde você sente, eu sento aqui, ali ancora e aí faz esse processo de alívio. Então, assim, o shiatsu ele vem atender justamente essa área. Por quê? Porque normalmente essa área que está envolvida no contexto da couraça é uma área que está tensa, né? Há uma tensão muscular, e toda vez que há uma tensão muscular, é um gasto, primeiro, energético, mental, para poder manter aquela área contraída, né? Essa área contraída tem uma relação emocional também, né, do sistema límbico muito forte. Então, há um desgaste energético não consciente, né? Então, por isso que o problema maior está aí. Você não está tendo consciência que você está perdendo a sua energia. Segundo momento, né? Essa área física, ela está com pouco sangue, né? O sangue que tem está mal oxigenado, né? E as fibras nervosas estão irritadas porque estão com deficiência de sangue e vai fazer com que haja, né, a necessidade de trocar aquela proposta. Então, trabalhos com respiração, trabalhos de mobilização física e manual, né, para que haja o quê? A liberação daqueles tecidos que deveriam estar dialisando, estão colabados. Então, vai haver essa permissividade entre os tecidos e a lubrificação
irrigação, e aí vai abrir o alívio de tensão, tá certo? Muitas coisas a gente vai falar dentro desse modelo de liberação de emoções lá na frente, quando a gente estiver falando mais sobre shiatsu. Bom? Pois bem, e aí a gente começa a falar da nossa técnica, né? Que não é, ao contrário do que muitos pensam, milenar. Bom, vai se tornar, né? Mas por enquanto ainda está fazendo apenas, vamos dizer assim, 100 anos, fez 100 anos, né? Onde justamente no período do final do século XVIII, né? Século XIX para o século XX, na era Meiji, né? Onde o imperador Matsuhito ele foi visitado pelas empresas holandesas, né, de navegação, e essas empresas holandesas trouxeram, né, o processo de modernização, né, e o conceito de modernidade ocidental, né? Então, como é novidade em diversos momentos da época do ser humano em toda e qualquer sociedade, causa alguns conflitos, né? E a gente entende esse processo também tal qual o processo, né, da Revolução Industrial. E isso houve uma grande transformação, né, no modelo feudal, né, do Japão feudal. Existe também essa proposta de modificação, né, da cultura, da adequação da cultura. E o Japão ele soube muito bem fazer um equilíbrio dessa modernidade, né, e manter suas tradições. Um povo muito disciplinado, né? Então isso facilita muito a manutenção de determinados cultos, tá? Tornou-se necessário fazer uma organização, né, satisfatória das formas de terapias que eram praticadas na época, né? Pode-se dizer assim, eram até nos ocidentes chamavam de as terapias bárbaras, né? Mas a gente sempre se refere aos bárbaros aos nórdicos, os países nórdicos, mas não, é tudo aquilo que era estranho, né? E a gente sabe que naquela época a história conta que o Japão trouxe muita informação da China, né? E agregou dentro do seu cabedal de conhecimento da medicina tradicional informações que estavam na China, né? Ali na Manchúria, aquela parte nordeste da China. E até hoje existe, né, um contexto, vamos dizer assim, cultural de adversidade entre os dois povos, né? E dentro dessa organização, essa captação de técnicas, tinham diversas técnicas, né, de tratamento. E vale ressaltar, né, o conhecimento era passado de pai para filho, né? E isso se repetiu, se você verificar dentro do contexto nacional, né? Se a gente trouxer esse exemplo para cá, né? Quando a colonização japonesa veio para o Brasil, né? Se acumulando no Paraná e em São Paulo, você vê muitos profissionais na área da medicina tradicional, né? Fazendo técnicas que foram aprendidas foram ensinados pelos seus próprios pais, né? Então, esse modelo de transmissão de conhecimento muito comum, tá? Não tinha uma escola de formação adequada, né? Uma organização adequada para que houvesse uma formação. Mas houve uma necessidade de selecionar, tá? E aí houve a primeira regulamentação, né, para licenciamento para trabalhar de uma técnica chamada ANMAR, né, que é uma técnica de massagem, um deslizamento, né, e para trabalhar tinha que ter uma licença, né, tinha que ter uma prática, tinha que ter um conhecimento para poder fazer o seu processo de habilitação profissional para trabalhar. Bom, e nessa condição houve um leque de técnicas que conseguiram reconhecer nomes, né, reconhecer técnicas,
né? E eu cito aqui até o Tuiná, também uma técnica muito praticada na China, porém é uma técnica que também segue modelos do meridiano, né? Só que ela é circular. É uma técnica que busca fazer o modelo de tonificação no sentido horário e o modelo de sedação no sentido anti-horário. Aí eu evoco a atenção para o contexto de que se estamos trabalhando energia do ser humano, energia planetária, a gente precisa entender que se tiver acima, né, da linha do Equador, esse sentido muda, tá? Basta ver a água. Você está aqui no hemisfério sul, a água gira no sentido horário, né? Se você for para o hemisfério norte, ela vai girar no sentido anti-horário. E se ela estiver na linha do Equador, ela não gira, ela simplesmente desce, tá? Não existe essa condição devido ao magnetismo do planeta. Se o planeta se nós somos habitantes desse planeta, nós também temos nossas polaridades, tá? Então, é um fator a ser considerado. Porém, eu nunca vi ninguém morrer porque fez o tuiná do sentido invertido e a coisa não deu certo, desandou, tá? Então, enfim, também não vamos neurotizar dentro esse conceito de regra. Bom, e quando você não sabia qual seria, né, quando não tinha nenhuma modulação técnica, forma, você dizia o quê? Eu faço pressão de dedo, eu faço shiatsu. Né? Shiatsu é justamente a ideia de pressionar o dedo e promover efeito trófico, né, através da pressão do dedo. Okay? Então, assim, foi uma forma mais fácil de compreensão, pois justamente era o que se chamava a técnica, né? Pressão digital. Pois bem, dentro dessa história, é impossível a gente não falar do professor Toruhiro Namikoshi, né? Foi ele que organizou, né, e sistematizou a técnica do shiatsu. Ele primeiro, né, foi feita uma formação militar, ele era policial, né, e aprendeu a fazer a técnica de manipulação, né, de movimentação energética com as mãos, massagem com as mãos. E ele, depois de um tempo, ele organizou a sua escola, né? Ele fundou o Nihon Shiatsu Gakuin. Ele organizou todo o modelo e é uma técnica que eu preconizo, né, que tem um sentido lógico de sequência de tratamento, né, e facilitação dentro da sua abordagem de diagnóstico, né, dentro dos 5 elementos, análise de pulso e língua, e depois a gente faz o tratamento atendendo aquele equilíbrio preconizado pelos canais e também otimizando uma ação lógica de aplicação no paciente, estando sentado ou estando em pé, né? Não exigindo muito do terapeuta ficar se movimentando, ele só gasta a sua energia atuando no braço, né? Pois bem, o Japão, como todo mundo sabe, foi destruído pelo bombardeio na Segunda Guerra, né? E ele, quando viu sua escola bombardeada, ele falou assim, né? Um simples toque e a vida vai renascer, né? Ele vai falar assim, através disso eu vou promover a reconstrução não só da minha escola, mas de toda a técnica, com um simples toque de dedo, né? Pois bem, e aí a gente precisa ficar atento com relação, né, antes de tocar o paciente, né? A gente não pode simplesmente, por ser uma técnica simples, fazer abordagem. Antes, porém, é importante a gente ressaltar, deixa eu só voltar aqui no professor Namikoshi, né, que como
grande modelo, né, comercial, ele foi para os Estados Unidos e lá, de fato, aconteceu vamos dizer assim, o seu grande boom comercial, onde ele começou a montar uma escola lá. Bom, primeiro, a grande artistas americanos do cinema, né, foram para o Japão, fizeram essa técnica com ele, ele ficou famoso. Quando foi para os Estados Unidos, ele fez diversos famosos, como Muhammad Ali, né, fez também no Rei de Samoa, fez em diversos artistas de Hollywood, e isso faz com que haja um marketing todo em volta disso. Ele construiu e desenvolveu essa técnica nos Estados Unidos de forma brilhante, certo? Então, só para concluir o seu contexto do histórico do shiatsu, né? Pois bem, para tocar, antes de tocar, a gente precisa ver quem pode receber shiatsu. Não adianta só falar bem, né? Shiatsu é uma técnica, como diz, de pressão. E a gente precisa ter um carinho, tem que ter um cuidado. E nem todo mundo gosta, né, da pressão, nem todo mundo gosta do sofrimento, nem todo mundo gosta da tensão corporal, que é a prática do shiatsu e o desconforto, né, que ele causa inicialmente, né? É aquela condição que eu falei da troca de energia, né? Às vezes a troca de energia é tão intensa que a pessoa não está preparada para isso. Então, torna-se necessário uma adaptação, né, para poder chegar a isso. E às vezes dói, tá? E aí, qual é o cuidado que a gente tem, né? Hipertensos, né? Hipertensos, claro, hipertensos sem controle, porque você vai pressionar numa determinada área, vai gerar um reflexo em outra área. Lembrando que o nosso sistema vascular, né, o sistema hidráulico fechado, então vai haver compensações, tá? Então a gente quer que o efeito nocivo seja trófico e não que cause mais dano, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se o indivíduo for hipertenso e estiver sob o controle médico, sob o controle medicamentoso, né, com acompanhamento médico e controle medicamentoso, aí sim a gente vai atuar de forma mais tênue e vai observando os limites do paciente, certo? Se o indivíduo apresenta varizes, né, então por isso que é importante a gente sempre atuar no paciente de forma em contato direto com a pele, para que a gente possa observar o campo, né? O campo onde a gente vai trabalhar. E torna-se importante a gente verificar se existe a microvarize, né, ou os grandes vasos dilatados, né? Vasos dilatados é impossível trabalhar, né? Aqueles pés varicosos, aquela coisa, impossível trabalhar. Se existe já uma condição de ferida aberta, também não é possível trabalhar. Tá bom? Indivíduo com dor, né? Dor aguda. Poxa, não tem condição, né? O nome já está dizendo dor aguda. Você vai apertar ali, não vai ser legal. A não ser que você faça um trabalho em outra área. Mas quando o indivíduo está com uma dor aguda, eu sugiro os procedimentos, ou não, o shiatsu, tá? Pode vir avaliar, pode vir a observar, né, fazer outras técnicas de relaxamento, mas naquela área não se atua. Precisa entender qual é a condição, né, o que gerou aquela dor aguda, certo? E tratar a dor aguda. E depois você pode, sim, de fato, fazer o tratamento. Eu estou usando ali uma osteopenia grave, mas realmente não está adequado, né? Desculpe. Na verdade, é a osteoporose, tá? Ou seja, uma fragilidade óssea. Somente se o indivíduo tiver, né, e você pressionar, é possível que você provoque uma fratura, né? Então, não é ideal o indivíduo com osteoporose fazer o shiatsu, né? Ou então você utilizar uma técnica mais leve. Aí deixa de ser shiatsu, né? Mas
da mesma forma vai causar um benefício, mas tem que adequar a pressão à área que ele está verificando. Principalmente se for em áreas onde o osso está muito exposto, não atua, procura trabalhar onde há músculos e tendões, tá certo? Feridas abertas, claro, ninguém vai colocar o dedo numa ferida, né? Vai sangrar, vai doer, anti-higiênico, não há necessidade de gerar isso. E se você movimentar por perto, também não é legal, tá? Pacientes debilitados. O que são pacientes debilitados? São pacientes que estão há muito tempo acamados, doenças de longa data. Existe o shiatsu hospitalar, né, que você faz quando o indivíduo está no leito do hospital. Porém, gera uma condição de cuidado, não pode ser tão intenso, né? Porque, de novo, o paciente está debilitado e a movimentação energética gera, né, um gasto energético, né? Uma movimentação energética. Isso vai gerar um problema de comprometimento no seu estado, tá bom? Ele pode ter uma reação e depois piorar significativamente, tá bom? Presença de tumores. O shiatsu ele aumenta, né, a circulação e a gente não sabe qual é a condição desse tumor, né? A não ser que já venha um relato diagnosticado e aí você sabe realmente qual é a condição daquele tumor. Mas mesmo assim, como a técnica ela promove mobilização de sangue, e sangue é energia, você vai ter uma resposta, né, de melhora da oxigenação, ou seja, consequentemente alimentar esse tumor. Então você pode aumentar essa condição desse tumor, ou até mesmo disseminar, né, o tumor pelo corpo, né, fazer uma metástase. Lembre-se que eu estou falando dentro dessas condições por haver uma aumento da circulação, né? Não tem estudo que tenha demonstrado isso de fato, tá? Interações medicamentosas, né? Quando você promove o shiatsu, quando você aplica o shiatsu, você tem o quê? Uma resposta, né, significativa no aumento da oxigenação, né? Esse aumento da oxigenação vai fazer com que o indivíduo apresente uma melhora muito grande no seu processo, da membrana celular, né? Ela otimiza. E se tiver princípios ativos ali circulando, ela vai assimilar melhor essa sua condição de captação. E aí você vai aumentar a ação do efeito do medicamento, certo? Então, se for no processo álgico, né, você fizer o uso do medicamento para tratar a dor, essa dor vai aliviar, né, e vai até perdurar um pouquinho mais aquele processo de alívio da dor, né, de ausência de dor, né? Agora, se for um relaxante muscular, né, um sonífero, poxa, com certeza esse indivíduo vai ficar mais tempo fora do ar. Talvez isso não seja o ideal, certo? É importante também a gente ter atenção especial com alterações psicopatológicas sem acompanhamento, né? Como eu já mencionei e vou relatar lá na frente, a medicina tradicional chinesa e o conceito de diagnóstico, a gente usa sempre a proposta dos 5 elementos, né? E os 5 elementos têm uma relação com as emoções muito forte. E se essa emoção não tiver, né, sendo bem tratada, bem conduzida, e se o paciente não tiver noção disso, ele pode ter uma exacerbação dessas emoções, né? E pode ser inadequado. Pacientes da mesma condição que a osteoporose, a osteopenia, né, a condição de fraturas recentes, não é bom não atuar, né? E em processos inflamatórios, né? Processos inflamatórios vai fazer com que o indivíduo
promova uma concorrência, né, com um fator patogênico com o qual o corpo está lutando, né? Então, você faz, digamos que ele apresenta uma lesão, um processo inflamatório em determinada área, e você vai estimular o outro, o shiatsu, ele faz com que haja uma estimulação do sistema imunológico, e você vai dividir as forças, né? E aí, vamos pensar na condição básica do exército. Se diminui suas forças, o exército inimigo pode vencer, né? E piorar a situação. Bom, então, não é ideal que você faça essa proposta de atuar em processos inflamatórios. Bom, tem que tomar cuidado quanto a isso. Vamos lá. E quais são as características do shiatsu, né? A gente entende que temos a linha do Keiraku, né, que são os meridianos, né, o Tsubo, que são os pontos, né, e as formas de estímulo, que são o Shigeki e o Gakun, que é a pressão e a descompressão. Tá bom? E aí a gente vai fazer com que haja um tratamento através da manipulação da energia, né, através dos Keiraku-shi, né, que são os meridianos energéticos, né? E essa técnica, ela busca uma manipulação manual profunda, né? E através não só do estímulo dos meridianos, mas também dos pontos. Não vamos nos deter a pontos, né? A pontos de acupuntura, aos pontos energéticos. Até porque a forma de sensores, eu vou falar mais à frente, é diferenciada, tá bom? É ministrada com os polegares, né? Usa dos dedos, né? E palma da mão também é uma forma de estímulo, tá? Sem qualquer instrumento mecânico ou aparato líquido, óleo, né? Para atuar diretamente em cima da pele, né? Para que o terapeuta perceba, tenha a sensibilidade da condição do diagnóstico visual, né? E depois do diagnóstico por apalpação, tá? E aí vai buscar corrigir as disfunções internas, orgânicas, né? E tratar doenças e promover o equilíbrio da saúde, certo? Pois bem, então, como eu falei inicialmente, né? O shiatsu, né? Tá lá o ideograma relacionado à pressão, o ideograma atsu, que é dedo, né? E a ideia é pressionar determinados pontos, determinadas áreas. E olha só, nós temos aqui, né? A forma ideal é a do meio, tá? A gente não deve usar muito a ponta e não deve flexionar muito o dedo, porque você perde o vetor de força, né? Quando você perde o vetor de força, você diminui a proposta inicial, que é através da pressão. Você pode estimular alguns recursos, né, como áreas, né, diferenciamento de posicionamento de mãos, tá? Palma da mão aqui, ponta de dedos, você vai ter um recurso manual para fazer essa proposta de estímulo, tá bom? Nós vemos aqui um posicionamento equivocado de uma mão do modelo. Eu coloquei esse modelo justamente para chamar a atenção dessa condição, né? Isso mais machuca do que trata, né? É importante a gente diferenciar a pressão, a dor que causa a mobilidade energética, daquela dor que causa a lesão, né? E esse estímulo aqui é com a unha, com a ponta do dedo, vai machucar o paciente e não vai tratar. Esse aqui provavelmente já tem uma posição mais adequada, tá bom? Já se aproxima um pouco mais com esse desenho aqui. Então, assim, é importante que a gente entenda essa diferenciação, né, do posicionamento do dedo e da movimentação energética. O meu professor é impossível, não é, vamos dizer assim, é impossível falar de shiatsu e eu não falar do meu professor Sorraco Bastos, né, que foi o que trouxe essa técnica. Ele fez a sua formação na Escola Imperial do Japão, né? E a ideia justamente é a gente buscar
esse modelo, né? E ele fala o seguinte: você tem que pescar energia com o dedo. Você tem que chegar lá, né, fazer o estímulo, perceber que o que você está fazendo é estímulo energético e não simplesmente movimentação da carne ou do músculo, tá? Você tem que fazer isso. Ou seja, você tem que promover o choque, né, a pressão no caminho certo, na hora certa e a retirada no momento certo. Saber entender como pressiona e como retira. E essa velocidade de retirada é que vai causar toda a movimentação energética que o shiatsu preconiza. Tá bom? Como já falei, os dedos, o polegar é o dedo principal do trabalho, né? Ele pode ser utilizado com os dedos médios, né? Então a gente usa esses 3 dedos, tá? Como recurso, nunca o polegar, sempre dentro desse contexto. E a gente atua dentro do modelo de tonificação e sedação, tá? E lembrando que o tonificar, ele é um toque rápido, né? Você pressiona e faz o toque rápido várias vezes, tá? E não precisa passar muitas vezes no mesmo lugar. Já o ponto, ou a forma de sedação é o contrário. Você vai fazer o toque lento, né? Pausado, né? Pode até fazer com que o seu paciente respire durante o toque e aí depois você retira de forma mais lenta. O toque da tonificação, ele é mais superficial. O toque da sedação, ele é mais profunda, tá? O toque da tonificação, ele é rápido, é para ativar, para estimular, para deixar você aceso, né? O toque da sedação, ele é mais lento, né? Até a forma de abordagem, né, do terapeuta tem que ser um tanto quanto mais suave. E uma postura yang diante dessa condição, tá? O shiatsu é uma técnica yang, né? Ou seja, que precisa vitalidade. Só que uma vitalidade que tem suas nuances, né? Uma nuance mais intensa, mais rápida, uma nuance mais suave, mais yang, ok? Bom, quais são os efeitos imediatos, né, do shiatsu, né? Primeiro, ele vai promover o relaxamento, tá? Vai facilitar o sinal sináptico, vai facilitar, vai estimular a oxigenação da área, vai aliviar a tensão, aquela dor inicial, aquele desconforto, né? Com isso, vai facilitar o alongamento, né, muscular, tá bom? E depois, né, vai melhorar a flexibilidade, dependendo da intensidade e da forma como que você vai atuar. Sensações que são comuns, né? Causa arrepios, né? Que são sensações da pele, né? Causa calafrios, tá? Comuns, que é uma condição de reação energética associada ao fator patogênico externo que vai estar envolvido, né? E a sudorese, né? É comum o paciente promover a sudorese. Existe também o contrário, né? Lembra daquela condição de troca de energia, né? Eu tive um aluno no curso técnico que ele era analista de sistemas. O cara já formado, totalmente técnico, racional, matemático, né? E estudando a condição subjetiva da medicina tradicional chinesa. E aí, o que ele questionou, né? Como é que era, ficava, por quê, sempre tinha que ter uma resposta. E diversas vezes eu não tinha uma resposta conforme ele ficasse satisfeito. Uma vez dando a supervisão no ambulatório, chegou uma paciente que tinha, vamos chamar assim, de uma confusão energética. Ela sentia um pouco de tudo, né? Era verdadeira casa de fantasmas, tinha sintomas fantasmas de tudo quanto é lado. E eu falei assim, bom, eu acho que vai ser o Marcelo que vai atender
essa paciente. E como a gente tinha uma sequência de ordem, uma fila, vamos dizer, de terapeutas para poder atender os pacientes, eu pedi até licença, falei assim, olha, eu queria que o Marcelo atendesse ele por um motivo. Aí os alunos perguntaram por quê. Eu falei assim, não tem motivo. Mas no final a gente vai entender. Ao final da sessão, para encurtar a história, o Marcelo estava encharcado, suou, né? Aí eu perguntei para ele, e aí, agora você entende essa condição de troca de energia? Pois é, né? Foi um exemplo, né, do que é a troca de energia. Ele vivenciou, né, na prática essa condição, né? E a paciente se sentiu bem, tranquila, né? E ele encharcado. Então, assim, é justamente essa condição da sudorese. Por que ele e não a paciente, né? Eu delego, vamos dizer assim, eu justifico esse modelo de proposta de exercício, de troca de energia, né? A questão do equilíbrio de íons, né? Na última camada dos elementos químicos, tá bom? E claro, né, que a proposta inicial, né, alívio de dores. Se tem relaxamento, vai também ter um alívio de dores. É possível que também o paciente apresente vontade de urinar, né? É possível que o paciente durma, né? É possível que o paciente tenha sensações de riso, né? Quando a energia está muito aflorada, né? Sente muita cócega, né? Então a ideia é desensibilizar, né? As cócegas são sensibilizações das extremidades nervosas, então é a ideia de sensibilizar aquele paciente, né? Inicialmente, você tem que fixar ou mobilizar o paciente para poder fazer a manobra, ele vai sentir muitas cócegas e nesse rir, ele vai liberar suas tensões, né? Às vezes as pessoas não riem por alegria, ela ri por tensão, né? E ela vai liberar a sua condição, né, nervosa, vai relaxar o músculo e vai chegar a um equilíbrio, a um bem-estar, né? Essa desensibilização às vezes demora um pouco, 2 ou 3 sessões. Se a pessoa de fato tiver interesse na sua melhora, ela vai dar o prosseguimento, porque ela tem uma resposta, né, trófica positiva. É interessante também, com relação às emoções, a condição de raiva. Nunca tinha acontecido isso, mas aconteceu. E quando aconteceu, eu não identifiquei, né, de imediato, porque não era comum, né? Era justamente a manifestação de raiva. Eu tinha uma paciente que ela tinha uma lombalgia, né? E uma lombalgia intensa, e aí ela reclamava, né? Ela falou assim, como é que você tem coragem de fazer isso comigo? E brigava literalmente comigo. E eu, no início, eu tentava até justificar, não, é assim que é a técnica, o modelo é esse, tudo. É um absurdo, como é que você vê uma pessoa que com dor, você fazer sentir mais dor, né? Pois bem, aí eu falei, bom, perdi a paciente. Quando olhava, depois estava lá a marcação dela, né? E aí, na terceira vez, ela chegou e falou assim, eu só voltei porque melhorou. E deitou na maca aí. Como é que é? Começa logo a tortura, né? Ou seja, para ela, inicialmente foi uma tortura, porque ela não sentia só dor na região lombar, mas em todas as áreas do corpo relacionadas a isso. Então, era muito desconfortável. Mas depois, ela conseguiu sentir satisfação em determinadas áreas do corpo. Tem algumas áreas que realmente são muito sensíveis, dói, né? Eu confesso que dói, é desconfortável, mas tem outras áreas que você onde vai relaxar realmente, né? O paciente já fica mais tranquilo, tá bom? Então, assim, essa condição de raiva demorou a surgir, mas ela acontece de fato, tá? E uma sensação também que é a condição da parte terapêutica, que é importante a gente ressaltar, que é a abordagem do paciente entrar em posição fetal, né? Então, esse precisa fazer um acompanhamento, tentar entender quais são os processos que estão envolvidos e fazer com que haja um suporte psicoterapêutico. Pacientes que ocorre isso,
normalmente não vem de forma espontânea, eles vêm indicados como terapeuta, certo? Pois bem, então a gente precisa entender como é que esse toque funciona, né? Ele provoca uma súbita alteração do potencial de membrana, né? E vai fazer com que haja uma propagação desse fluxo, né? Então, por isso que a ideia é justamente essa. Se você fizer o toque várias vezes, rápido, né? Você vai buscar esse potencial de ação, tá? E fazer com que haja, ative a bomba de sódio e potássio ali da extremidade nervosa, tá? E se você fizer isso de forma intensa, prolongada, né, profunda, você vai aumentar essa resposta. Só que vai determinada hora, a bomba de sódio e potássio não vai ter mais nem sódio nem potássio para trocar, e aí o estímulo vai diminuir sua velocidade. É aí que surge o alívio da dor, né? Então, assim, esse receptor determina o fluxo tônico da corrente, sem progredir através de eventos regenerativos do potencial de ação. Ou seja, chega uma hora que não dá mais resposta, tá? E aí a sua resposta ela tem que ser suficientemente grande para produzir determinadas respostas, né? Várias respostas, até que chega um determinado momento que ele não vai ter mais intensidade vai chegar no seu linear de excitação e vai acalmar, tá? Não passa dali. E por isso que às vezes a gente justifica uma necessidade do aumento da pressão, tá? Então a gente, de forma simplória, a gente pega esse desenho esquemático aqui, né? Onde a gente tem a extremidade nervosa, né? Que a gente chama de primeiro neurônio, né? De primeira ordem, né? Onde ele vai levar até a medula, né? A medula, né? Ela tem um neurônio de segunda ordem que leva na parte superior no córtex central e da terceira ordem que vai chegar lá em cima, né? Na sua última parte, bem na superfície, no córtex, literalmente falando, onde tem o sinal de ida. Ele vai compreender e vai dar uma resposta, né? Trófica dentro desse mesmo caminho e nos caminhos relacionados, tá bom? E aí a gente aqui observa as diversas extremidades nervosas que estão relacionadas, né, ao estímulo da pressão, né? E eu seleciono os que estão em vermelho, né? Que é esse, cadê o sinalzinho? Ótimo. Esse aqui é o Meissner, né? O de Merkel, tá? E o de Ruffini, tá? O passinho um pouco mais profundo, tá? Como aqueles que têm uma resposta maior, né? À pressão, tá bom? E esses aqui, né? Que é os nossos receptores, outros receptores, vão dar uma resposta dentro da ação da acupuntura, né? Então, a gente tem que estar atento quanto a isso. Então, o estímulo que a gente faz com o dedo, às vezes, não tem o mesmo efeito quanto a gente faz com a agulha, né? Por isso que quando eu dava ambulatório de shiatsu junto com o ambulatório de acupuntura, aquelas pessoas que faziam acupuntura e faltava pouca coisa para melhorar, né? Melhorava com a técnica do shiatsu, né? Melhorava com a técnica da resposta de outros sistemas nervosos. Bom, aqui a gente tem mais uma observação, né, do mesmo sistema atuando, onde a gente vai encontrar tipos de fibras lentas, né, amielinizadas, e tipos de fibras mielinizadas que têm o estímulo saltatório. Bom, pois bem, agora torna-se necessário eu fazer uma abordagem do tecido miofascial, né? E é importante a gente lembrar que temos um desenho esquemático do músculo, né? E esse músculo tem os seus grupos de sarcômeros, né? Seus diversos tamanhos, né? E combinações, e eles são separados por um tecido branco, que é justamente esse tecido branco, né? Que a gente chama de fáscia,
E essa face, ela se delineia, numa análise de microscópio eletrônico, dentro desse contexto, né? A função dela é separar e envolver, ela serve de bolsa, né? Outro dia até vi um vídeo, não sei onde é que era, se pudesse resgatar esse vídeo, seria muito interessante, que era justamente um músculo, né? Músculo de boi, né? E o indivíduo, justamente para demonstrar a fáscia, ele balança a pele que está em cima, assim, a fáscia desliza facilmente, né? Demonstrando essa condição da proteção da bolsa, né? E esse tecido, ele é uma elastina, né, de fibras reticulinas, né, com colágeno específico do tipo 1, tá? E realmente, de fato, se observa que ele tem um aspecto gelatinoso, né? Isso devido aos proteoglicanos, né, e os glicosaminoglicanos, tá? Que são importantes tecidos que formam, compõem e geram esse modelo esquemático, né? E ela tem a grande característica de se adaptar. Ela é adaptável e é inervada, tá? É importante a gente ressaltar isso. Ela transmite também sinal, tá bom? E aí, mais um desenho esquemáticozinho aqui. Deixa eu me mudar de posição para vocês observarem melhor essa condição, né? Desculpe estar aqui dentro do contexto em espanhol ainda, né? Que eu resgatei de outra apresentação, que é justamente demonstrando mais uma vez o tecido adiposo, desculpa, o tecido facial, né, inervado, né, e demonstrando que ele também tem uma conectividade, né, do músculo, também com o tendão e chega até o osso, né, de forma um tanto quanto mais tênue, mas também existe, né. E aí a gente pode dividir em dois momentos, dois contextos. O contexto superficial, né, que ela vai separar o músculo da pele, né, e compõe o tecido adiposo também, que separa do tecido adiposo e do tecido vascular, tá? E também provém o ingresso e a saída, né, de nervos, né, e vasos sanguíneos. Ele está ali, e vasos linfáticos. É importante que ele, olha só como é que o tecido facial ele está envolvido com diversos outros elementos da composição corporal. Então, atuando nele, estimulando ele, você vai ter um equilíbrio, né, e uma inter-relação com outros tecidos, outras partes do corpo, né? Já de forma mais profunda, né, ele reveste as paredes, né, da parte do tronco e dos membros, né, dos músculos, tá? Ele permite o movimento dos músculos, né, e a transição da área óssea, tendino e dos vasos. Eu já repeti tanto de forma superficial, mas também ele atua de forma mais profunda, tá bom? Mais uma vez aqui a gente verifica que a face superficial permite, né, o movimento da pele, né? É um isolante térmico também, tá? E nos facilita o acesso ao músculo, né? E ele é atravessado por rol de, de nervos e vasos, tá bom? E também é importante na nutrição e na respiração celular. Eu repeti aqui o contexto superficial, porque é justamente onde o shiatsu-terapeuta vai atuar de forma mais significativa. Bom, o legal do tecido facial é que ele se modela, né? Aqui, né? Da mesma forma que ele se modela, quando você não troca, ele não irriga, não troca sangue, não circula, ele acumula metabólitos, né? Ele gera toxinas, ele acumula toxinas. Isso é prejudicial, né? Principalmente naquele processo álgico, quando você está fazendo
um trabalho, né, um tanto recuperando o seu trabalho ou iniciando uma atividade física, onde você tem micro-rupturas, né, essas dores, esses edemas também vão estar pressionando as extremidades nervosas e vão causar dor, né? E essa dor também está relacionada ao tecido facial que estava colado ali com o músculo, né, e foi rompido, tá bom? Ele tem essa relação com a pele porque tem a sua mesma origem no folheto embrionário, tá? Onde é o mesmo folheto que originou a pele, que originou o músculo, que originou os neurônios. Então, facilita dentro da sua essência, né, a combinação e a relação entre esses três elementos onde a gente atua, tá? E assim, qual é o grande barato da coisa, né? Aqui eu tenho um modelo de Myers, Thomas Myers, que fala dos trilhos anatômicos e ele reflete, né, a combinação desses trilhos anatômicos de fáscia, né? E se você observar, ele coincide com os meridianos, né? A coincidência dos trajetos é muito interessante quando a gente vê aqui nesse esquema esquelético aqui o modelo lateral, que é da fáscia, né? Coincide com o canal da vesícula biliar. Então, se a gente observar aqui o modelo aqui, a gente tem essa resposta, né? Quando a gente vê o modelo anterior, aqui não tem o contexto anterior nessa foto, mas a gente vê uma gama de sinais aqui que atende esse modelo, coincidindo com o abdômen, né? E cada vez se dividindo. Também temos esses modelos, que seria o modelo mais posterior do esquelético aqui, também tem um modelo anterior, né? E é fácil a gente entender porque alguns profissionais tentam associar aos dois modelos de tratamento, né? Um aqui vai buscar a condição do equilíbrio, né? E aqui o equilíbrio físico, e aqui a gente encontra a condição do equilíbrio energético, tá bom? E associar as duas técnicas vai aumentar o potencial de resposta, né, desse paciente, né? Onde você utiliza o equilíbrio energético mais sutil, através dos 5 elementos, e outro você equilibra e também faz os relaxamentos, exercícios, para poder você ter uma resposta trófica, né? Buscando o equilíbrio das tensões nos diversos estruturas corporais, certo? Então, assim, e sempre eu falo o seguinte, antes, porém, né, vamos fazer um teste de flexibilidade, tá? Esse aqui foi uma apresentação que eu fiz em Roma, né, na Universidade de Sapienza. Pois bem, para a gente poder dar um pouco mais de ciência nesse empirismo todo, a gente sempre fala nesse contexto do estado alfa, da observação do alfa. Não, vou ficar em alfa. E eu fui pesquisar essa ideia dessa condição, né, do estado alfa. E aí a gente pegou um grupo de mulheres, fez uma análise do padrão alfa do cérebro, né? O que é o padrão alfa do cérebro? Quando você fecha os olhos, então se agora você fechar os olhos aí, seu cérebro vai começar a emitir ondas alfa, né? Isso informa, quer dizer, que o cérebro está começando a combinar, reorganizar as ideias, né? Descansar, fazer desfragmentar as ideias, aquelas informações, e você começar a otimizar isso. Só que de olho fechado. E eu busquei fazer uma observação com relação a isso nas mulheres, né, que têm um potencial maior, então seja uma amostra tendenciosa, né, de produção de ondas alfas em vigília. E aí eu fiz a análise do eletroencefalograma sem o shiatsu, né? Depois eu fiz o shiatsu e imediatamente observei. O que aconteceu? Essas mulheres, foram 10, fizeram uma produção, né, apresentaram, melhor dizendo, apresentaram um padrão de ondas alfas, né,
em vigília, ou seja, o shiatsu ele promove um descanso mental, atua no seu cérebro de forma objetiva, fazendo com que você consiga reprocessar melhor sua concentração, sua oxigenação cerebral, né, sua organização mental. Essa é a proposta que o shiatsu nos favoreceu, tá? No segundo estudo, né, a gente fez uma análise onde observou-se o nível de pressão arterial de pessoas comparado com o tipo de alongamento. Um grupo fazia alongamento e fazia o shiatsu, um grupo fazia só alongamento e outro grupo fazia só shiatsu, né? E foi observado que o grupo de alongamento, né, teve o mesmo efeito na mobilidade e nos níveis pressóricos satisfatoriamente, ou seja, o nível de mobilidade e alongamento muscular aumentou e o nível de pressão arterial diminuiu, ou seja, demonstrou que a técnica do shiatsu é tão boa quanto a técnica de alongamento, né? Isso foi um grupo que foi feito aqui no posto de saúde família de Realengo, Bangu, alguma coisa assim, e foi muito interessante essa demonstração do shiatsu, né, dentro desse grupo específico. Lembra-se que eu falei lá no início, né, uma das contraindicações é a hipertensão. Então, são pessoas que tinham a pressão sob controle medicamentoso. O shiatsu promoveu não só a melhora do nível arterial, da pressão arterial, mas também da interação medicamentosa. Tanto é que algumas tiveram, dos dois grupos, reajustar a dosagem do medicamento para poder fazer com que o tratamento continuasse, a pressão não caísse tanto por causa do medicamento. Certo? Bom, aqui está meus contatos. Aqueles que quiserem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né, por e-mail, pelo meu Instagram, está aberto, é só você entrar lá e fazer. Minha vida é um livro aberto, né? Não está cheio de páginas rasgadas, como dizem uns aí, tá? Mas é sempre voltado para a parte profissional, né? Também tem o meu ResearchGate, né? Que é onde eu faço contato com diversos pesquisadores do mundo, e lá também está aberto uma pesquisa para análise do comportamento mental e físico, né? O efeito do confinamento está fazendo nas pessoas. Então, quiser, por gentileza, cliquem lá e eu estou à disposição para a gente começar a conversar, bater papo, tá bom? Sobre essas propostas aí da técnica do shiatsu, promovendo uma liberação miofascial. Então, foi um prazer. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Eu sei que a gente não consegue atender a todos, e é justamente esses debates que enriquecem a proposta do conhecimento, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos.